Bom dia, pessoal. Então, sejam bem-vindos então a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre matemática financeira, né? Então, recapitulando, na semana passada a gente teve o feriado no dia 3 e eu deixei recomendado então as atividades lá no SIGA, né, que são a resolução dos exercícios envolvendo o conteúdo de juros simples, né? São 6 exemplos, né? Vocês poderiam ter visto a aula tanto na quinta, né, ou no sábado, que era o dia letivo para isso. Então, gostaria de perguntar para vocês que estão nesse momento online, ok? Conseguiram assistir o vídeo? Vocês assistiram os videozinhos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vídeos curtos, né, explicando o passo a passo para resolver os probleminhas? Conseguiu assistir os vídeos, nos vídeos tudo bem, mas teve dificuldade de ir na lista, né, nas atividades. Julian colocou. Isabelle também, tudo bem? Não, beleza. Tá, e o demais pessoal que está aí online assistiu o vídeo, coloca lá para mim sim ou não se assistiu, que não é todos que responderam. Se assistiu os vídeos, né, de juros simples que estavam lá no SIGA, a resolução das listas, né? Bom, pessoal, então qual que é a ideia da aula de hoje? Acho que a gente, para fechar e conseguir trabalhar tudo, a minha sugestão é a seguinte: eu trabalho primeiro o conteúdo de juro composto, faço a explicação, a resolução dos exemplos de juro composto, e aí depois disso, né, como a gente sempre fazia nas últimas aulas, eu vou trabalhar, tirar as dúvidas, tanto da lista da aula de hoje, que vocês vão começar a trabalhar, quanto da semana passada, que era do juro simples. Pode ser o pessoal que teve dificuldade na lista, que ficou com dúvida em algumas questões. Aí eu vou puxando a lista aqui, vamos pegando o número que você não conseguiu fazer, né? E eu vou ajudando vocês. Podemos combinar assim? Desculpa a demora, professor. Acabei chegando atrasado porque eu quase me perdi no horário aqui, mas o que o senhor acabou falando? Que a gente está combinando de primeiro eu trabalhar com o conteúdo de juro composto e daí depois na segunda parte eu tirar as dúvidas da aula passada, que era o juro simples, que tinha os exercícios, que vocês tinham que assistir a vídeo, né, da resolução dos exemplos que eu postei no Siga, e depois tinha uma listinha de exercício. Daí alguns colegas estão com dúvida, eu fiz essa proposta, eu primeiro apresento o conteúdo e depois o restante da aula eu fico então tirando as dúvidas das listas. Ah, sim, sim. Tá, obrigado, agradeço. Ok, pessoal, pode ser? Colocam lá para mim. Ok, professor, sim. Quem está chegando, um bom dia. Coloca lá para ficar registro aí que vocês estão online. Beleza, beleza. Então, eu vou fechar aqui a minha câmera, daí vai ficar com a tela cheia aí do material. Bom, pessoal, o juro composto, né, então é uma parte da matemática financeira muito importante que onde todas as operações, né, via de regra financeira,
acontece em cima de um juro que ele é composto, né? É um juro que cobra, né, em termos práticos, o juro sobre o juro, né? Você vai fazer um financiamento, vai fazer uma prestação, né? E você está sempre pagando conforme está aumentando o teu tempo, né? Está pagando o juro muitas vezes em cima do próprio valor devido, né? Então isso a gente às vezes começa a chamar de juros sobre juros, tá? Para acompanhar a aula, acompanhar quem tem a apostila impressa, pode pegar na página 23, tá? Então, no regime de capitalização composta, os juros produzidos ao final de um dado período T se agregam ao capital, passando ambos a integrar a nova base de cálculos para os períodos subsequentes, então T mais 1, e assim sucessivamente. Então, a fórmula para mim calcular o montante, né, é o capital vezes 1 mais I elevado na T. Vamos definir algumas dessas letras. Então, o que seria o montante? O montante sempre vai ser, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. O montante, em termos práticos, sempre vai ser o valor do capital que você tem mais os juros produzidos. Então, é importante saber que esta fórmula, quando a gente aplica, a gente está calculando lá o quanto que você vai pagar no final da sua dívida, né? Você pegou um valor emprestado no banco a uma taxa de tanto por um período de X tempo. E aí você vai descobrir no final quanto que você vai pagar em reais, né? Então, esse valor do montante é a soma do que você pegou emprestado, que a gente chama de capital, mais os juros que você vai ter que pagar, né? Isso serve tanto para a gente pensar em empréstimo, quanto para a gente pensar em aplicação financeira. Eu tenho 100 reais, vou colocar no banco por um ano e ele paga lá uma taxinha de 0,3%, 0,5% ao mês. Então, quanto é que eu vou ter de juro no final, né? Qual que vai ser o meu montante? E aí nós temos nesta fórmula do juro composto algumas unidades, que é a taxa de juros, que ela precisa estar unitária. Então, o que é uma taxa de juro unitário? É uma taxa que você precisa dividir ela por 100. Então, por exemplo, se você tem lá uma taxa de 10%, então 10% tem que transformá-la em unitária, tem que pegar o 10 e dividir por 100. É 5%, tem que pegar o 5 e dividir por 100. O T representa o tempo, a taxa, então, já está aqui, unitária. O tempo e a taxa tem que sempre estar na mesma unidade, tá? Tempo e taxa sempre na mesma unidade, né? Mês, mês, ano, ano, bimestre, bimestre, semestre, semestre, né? Se um deles não está, né, tem que converter, né, então, sempre para a mesma unidade, tá? E quando a gente resolver problemas que envolvem a palavra capitalização, tá? Então, alguns problemas vão dizer, tem uma capitalização bimestral, capitalização semestral, né? Aí, essa palavrinha aqui tem que prestar bastante atenção, porque você vai pegar o tempo e a taxa e colocar nela quem? Na capitalização, ó. Então, o tempo e a taxa você converte para a capitalização. Então, o único problema é onde que você transforma as duas unidades, tanto o tempo e a taxa, né, para a capitalização. Eu vou, antes da gente ir para o exemplo, eu vou recapitular com vocês algumas unidades, né? Então, aqui algumas coisas básicas que vocês já devem lembrar, né? Mas, por exemplo, quando eu falar em ano, né? Um ano tem 12 meses. Um ano tem 2 semestres. Um ano tem 3 quadrimestres. Um ano tem 4 trimestres. Um ano tem 6 bimestres. Um ano tem 3 um semestre tem 3 bimestres, um semestre tem 2 trimestres, um quadrimestre tem 2 bimestres. Se eu pegar 8 meses,
8 meses é a mesma coisa que 4 bimestres, né? E aqui tem uma infinidade de conversão de unidade. Bimestre, só para talvez lembrar, bimestre, quantos meses? Coloca ali no chat para mim. Um bimestre, se eu pedir, tem quantos? 2. Um bimestre, 2 meses. Muito bem. Um trimestre. 3 meses. Um semestre. 6 meses. Muito bem. Então, se a gente tem essa analogia, a gente consegue rapidamente transformar qualquer uma das unidades, né, para poder fazer os cálculos. Eu coloquei essa tabelinha aqui em amarelo, saber, porque quando a gente faz esses exercícios, né, via de regra, quando vocês não estão, né, se a gente não tivesse no ensino no remoto, até faço a provocação que vocês tentem fazer os cálculos sem usar a calculadora, porque vocês vão prestar depois o Enem, vão prestar vestibular, né? E aí vocês têm que saber que a gente não usa mais a calculadora nessas provas, né? Então, por mais que vocês vão ocupar em várias disciplinas a calculadora, o professor não está sendo contra o uso, acho que ela tem que ser usada sim para algumas áreas, né? Mas para desenvolver algumas habilidades de cálculo para vocês, eu sugiro não usar a calculadora, né? Então, por que eu coloquei saber? Porque quando você tem alguns cálculos na matemática financeira, eles se repetem. Tudo bem, João, seja bem-vindo. E aí, essa repetição aqui, ó, vocês vão ver que vai acontecer muito esse cálculo que vocês têm que fazer. 11 ao quadrado, né? 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado, 225. Ah, professor, mas eu não vou lembrar. Bom, então você pode armar a conta, né, para fazer e tal. Mas provavelmente algumas dessas tabuadas até vocês já têm na cabeça. Por exemplo, 12 vezes 12 é bastante utilizado, 144. 11 vezes 11, 121, né? 15 vezes 15 também, talvez vocês já ocuparam bastante, né? Mas essas aqui são as principais, por causa das taxas de juros, de 10, 12. A gente vai ver ali algumas taxas que vão cair nesta continha. Beleza, o que mais que eu quero falar para vocês? As transformações, tá? Isso aqui é o que dá mais, às vezes, dúvidas na hora de começar a trabalhar com matemática financeira, na hora de fazer os cálculos, é transformar, né, os tempos, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10% ao mês, 10% ao mês equivale a quantos por cento ao semestre, tá? Cuidar as letras agora, né? AM, mês, AS, semestre, AA, ano, AS, semestre, bimestre, semestre, mês e ano e trimestre. Né? Acho que é tranquilo as letras, semestre, porque elas são bem intuitivas, né? Semestre, trimestre, ano, bimestre. Cada uma tem uma letra, né? Não tem. Tá, beleza. Então, se eu quero transformar 10% ao mês, quanto que ele equivale a semestre? Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? No semestre, né? Cabe em quantos meses? Cabe em 6, né? Num semestre tem 6 meses. Então, aqui o 10% para mim saber ao semestre, eu teria que multiplicar por 6. Então, 10 vezes 6, 60%. Se eu tenho 2% ao semestre, quanto que vale ao ano? Então, da mesma lógica, o ano cabe quantos semestres? Cabe 2, então eu faço 2 vezes 2, 4%. Dá para também pensar, é o dobro de 2, 4. 3% ao bimestre, quanto que vale ao semestre?
Então, no semestre tem 3 bimestres. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 3. E também, né? Então, e aqui ainda por último, ó, se eu tenho 1% ao mês, para ter ao ano, basta multiplicar por 12. E vale a regra de fazer ao contrário. Se eu tenho 12% ao ano e eu quero chegar em mês, eu divido, né? Então, se eu saio desse lado para cá, né? Via de regra, né? Se você está indo do menor para o maior, multiplica. E se for ao contrário, se eu quero ir do maior para o menor, eu divido, né? Então, vamos ver aqui outro exemplo. Se eu tenho 24% ao ano para transformar em semestre. Então, no ano cabe 2. Então, eu teria que dividir isso aqui por 2 e eu chego nos 12. 12% ao semestre para trimestre. Então, o trimestre cabe quantas vezes no semestre? Cabe 2. Então, também aqui eu ia dividir 12 por 2, 6%. 20% ao ano, quanto equivale ao trimestre? Aí eu tenho que pensar, quantos trimestres tem no ano? Então, no ano tem 4 trimestres, né? Cuida que tu não quer saber no mês, né? Que às vezes aqui o trimestre confunde, porque no mês ele vale 3, né? Mas no ano cabe 4 trimestres dentro de um ano. Então, por isso que eu teria que dividir isso aqui por 4, para mim ter os 5% ao trimestre. Perguntas, dúvidas nessa conversão aí das unidades? A minha dúvida tá na área da capitalização lá, professor, mas isso aí é mais para frente. Tá. Podemos seguir então? Vamos resolver junto o primeiro exercício. Ó. É o exercício da apostila de vocês, da página ali 23, tá? Determine o montante da aplicação de um capital de 4.000 durante um ano, a taxa de 10% ao semestre no sistema de juros composto. Qual que é a primeira lógica dos problemas da matemática financeira? É tirar os dados. Então, inicia sempre tirando os dados, tá? Por mais que, às vezes em quando, lá no juros simples, dá para tentar fazer um pouco direto, por causa que ele é intuitivo, tem regra de 3, né? Mas no juro composto, a minha sugestão é muito grande para vocês tirar todos os dados no lado esquerdo, né? Na verdade, para qualquer problema matemático, se a gente tirar os dados, ele ajuda muito a gente ter uma noção de quais são os valores que eu tenho, o que eu quero descobrir, né? Qual é a transformação e principalmente aí na financeira, é importante se ele tirar os dados, é a conversão das unidades, né? Porque os problemas de matemática financeira, além de fazer o cálculo, você tem que converter os dados. Então, vou ler de novo e vou lembrar como tirar os dados. Ó. Determine o montante. O M você quer descobrir. O capital a gente vai representar pela letra C, 4.000. Um ano é o tempo. O tempo, então, é um ano. E a taxa é o I, 10% AS ao semestre. Então, eu tenho que primeiro perceber que eu tenho ano e semestre. Então, nos problemas de matemática financeira envolvendo juros compostos, tá? Então, quando eu estou falando de juro composto, você sempre vai mexer no tempo, não na taxa. Tá? Então, nos problemas de juro composto, a gente vai transformar o tempo na mesma unidade da taxa. A taxa só vai mudar se tiver a palavra capitalização. Se não tiver a palavra capitalização, vocês gravem que a taxa não muda. Você não pode converter a taxa. Tudo bem até aqui? Os problemas de juro composto, a taxa não muda. Somente se tiver a palavra capitalização. Se não, pense que a taxa tem que deixar na mesma unidade. Agora sim, tá o semestre, tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o tempo. Um ano tem quantos semestres? 2.
2, né? Tá aqui, eu coloquei, ó, 2S. Então, um ano, 2 semestres. Então, semestre e por cento ao semestre. Lembra que eu falei que a taxa tem que ser unitária? Então, para a taxa ser unitária, você precisa dividir a taxa, os 10, ó, por 100 aqui em amarelo que o professor fez, ó. Então, eu preciso dividir por 100 para ter uma taxa unitária. Então, eu corto um zero com um zero, tenho que dividir um por 10, né? Essa é a minha conta. Como que eu divido um por 10, né? Só deslocar a vírgula para frente, né? Então, vai ficar 0, 1, né? Quando eu tenho divisão de base 10, né? Eu desloco a vírgula que estava aqui, ela vem para frente, então eu fico 0,1. Pronto, os dados estão tirados do problema, eu vou colocar eles na fórmula. Antes de eu aplicar a fórmula, pessoal, ok? Para tirar Professor, os dados, converter, dúvidas, fala de olhando, o seguinte ali, o 10 seria 10%, né, ali na conversão de taxa. certo? E o 100, ele já é natural de estar ali ou o senhor retirou ele já da questão? Esse 100 aqui de baixo Isso. é que para você ter a taxa unitária, você vai pegar o valor que tiver aqui, né? E vai dividir ele por 100 para tirar o símbolo de porcentagem, né? A gente sai da escrita de percentual para escrever numa forma unitária. E por isso a gente precisa escrever na forma de unitária, Ah, certo. por causa da aplicação da fórmula, né? Que dentro aqui da taxa, o i, nesse momento aqui, ele tem que entrar unitário. Ele nunca vai poder botar o i aqui em porcentagem, né? Por exemplo, aqui botar os 10. Então, nós vamos para a fórmula, ó. A fórmula é esse, capital 1 mais i elevado na t. Quem é que é o capital? 4.000. Abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa eu descobri que vale 0,1 aqui, ó. Então, a taxa é 0,1 elevado no tempo. Tempo é 2. 2 semestres vai 2. Primeiro conta que você tem que fazer é somar 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1. Agora, o que eu tenho que fazer com 1,1 é elevar ao quadrado. Então, quando eu tenho que elevar ao quadrado 1,1, é repetir 1,1 vezes 1,1, né? Professor, faço na calculadora 1,1 ao quadrado. Sim, daria, mas lembra que eu quero que vocês trabalhem sem a calculadora. Então, eu estou mostrando no exemplo como resolver isso aqui sem a calculadora. Então, você pegaria 1,1 e escrever vezes 1,1. Porque repete a base, né? Todo número elevado ao quadrado tem que repetir a base. Então, eu tenho a seguinte conta: 4.000 vezes 1,1 vezes 1,1. E agora que vem o bacana desses exercícios, que eu planejei todos eles para vocês aprender as regrinhas aí de simplificação. Então, se eu cortar essa vírgula do 1,1 com 0, ó, eu estou fazendo esse corte, estou cortando uma vírgula com um zero, porque é a mesma coisa que eu multiplicar 10 vezes 1,1, vai dar 11. Por isso que eu posso fazer essa conta, posso fazer esse corte. Ó, vou fazer outro corte, eu vou cortar este zero, esse vírgula, perdão, com mais um zero. Então ficou 40 vezes 11 vezes 11. Então, quando eu faço uma conta assim, ó, gente, multiplicação de base 10, por exemplo, 10 vezes 1,1, eu posso simplificar isso aqui, porque o 10 faz a vírgula deslocar uma unidade, ó. Toda multiplicação de base 10, essa vírgula desloca a unidade. Então, se ela desloca para frente, eu corto a vírgula, corto o zero, sobra 11. Sim, pode falar ou escrever ou ver. Ué, eu não sei o que aconteceu, mas pra mim pareceu que ele tá offline aqui. Acho que ele Voltou, caiu, voltou. voltou.
Ô, Pessoal, em professor, relação... Pode falar. é que caiu aqui, calma aí. É, ali no, na taxa, ali no I, eu não entendi bem direito, porque sobre 100. Por que que tem que dividir por 100? É, Tá? É porque no regime de capitalização composta, né, como uma definição, a taxa, o I, ele só entra na fórmula na forma unitária. Então, para você transformar a tua taxa de percentual para unitária, precisa dividir por 100. Né? É para uma restrição de aplicar dentro da fórmula, ele tem que estar unitário. No regime de capitalização simples, né, quando eu trabalhei com vocês lá os exemplos, se você chegou a fazer todos eles, percebeu que nos exemplos a gente usava o direto percentual, porque dentro da fórmula do juro simples tinham dividido por 100, né? E já no juro composto a fórmula é diferente. Então, a fórmula que recebe a taxa sempre unitária. Então, por isso sempre vai ter que dividir por 100 a tua taxa para utilizar ela na sua forma unitária. então no juro composto da fórmula montante sempre tem que usar esse cálculo na taxa. Sempre fazer dividido por 100, né, para ser unitário. Aham. Tá. Pessoal, aqui para cortar e simplificar, tudo bem? E aí a gente vai para essa conta final aqui, ó, 40 vezes 11 vezes 11. Lembra que eu falei para vocês que era importante saber quanto era 11 vezes 11? Só um pouquinho, pessoal. Voltei. Então, lembra que eu disse para você, vamos saber 11 vezes 11? 11 vezes 11 é 121. Então, eu vou ficar com o meu montante como 40 vezes 121. Agora aqui também eu quero mostrar outra ideia. Talvez vocês já estão acostumados a fazer, mas desde que eu comecei a usar, eu acho bem bacana. É que quando você tem que fazer a conta de 40 vezes 121, você ganha bastante tempo fazendo a seguinte lógica, ó. Pega o zero e copia para cá e faz 4 vezes um, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes um, 4. Então, 4.840 é o montante, né? Eu copio o zero no final e vou fazendo a conta. 4 vezes um, 4, 4 vezes o 2, 8 e 4 vezes o um, 4. Só para criar agilidade de cálculo. Se quiser montar a continha, fazer lá 121 vezes 40, também vai achar na mesma resposta. Vamos ver, Pedro. Eu acabei de ver aqui, mas o resultado está diferente. Tu tá na página Não, 23? calma aí. É dos exemplos, né? A página 24. Calma aí, deixa eu voltar. Tá, a página 23 é esse aí do 4.000, né? O resultado final é 4.840, né? Isso? Isso. Esse é o resultado final. O gabarito da 1 na apostila tá 4.440. 4.400. Tem um erro de digitação. Obrigado, eu não tinha visto isso. É um erro de digitação. Sim. Vamos arrumar. Podem arrumar lá dentro do gabarito. A resposta é essa ali, 4.840. Muito bem. Tinha passado isso aí, não tinha visto ainda. Sim, pois é, eu fiz com o pai pra relembrar como é que fazia e tal, daí não fechava de jeito nenhum. Mas tu chegou nos 4.840 também. Sim, cheguei no mesmo resultado. Daí tá, fui conferir o gabarito e tava errado. Daí a gente quer dizer, eu, né? Tentei ficar fazendo pra chegar no resultado, mas não chegava de nenhum. Tá bom. Desculpa aí pelo equívoco, mas é um erro de digitação só, tá? É 4.840 a resposta. Pessoal, perguntas, dúvidas na 1? Vamos para 2?
Questão 2 diz: determine os juros da aplicação de um capital no valor de R$ 2.000 durante 4 meses, aplicado a uma taxa composta de 20% ao bimestre. Então, primeiro passo é tirar os dados do problema, né? Então, o primeiro passo a gente vai tirar os dados do problema. Então, determinar o juro, então eu quero saber o J. O capital é de 2.000, o tempo é 4 meses e a taxa é 20% ao bimestre. Ó, então, de novo, eu tenho bimestre e eu tenho meses. Eu tenho que transformar tudo para a mesma unidade de tempo. Então, eu vou transformar para a taxa, né? Lembra que a taxa a gente não muda. Então, eu tenho 20% ao bimestre e eu quero converter meses para bimestre. Então, a pergunta é: 4 meses tem quantos bimestres? 2, né? O Arthur colocou lá. Então, 4 meses tem 2 bimestres. Tudo bem. A outra coisa que a gente precisa fazer é transformar de percentual, a taxa, né, percentual para uma taxa unitária. Então, para mim sair de percentual para unitária, eu preciso dividir por 100. Então, por isso que eu fiz aqui 20 por 100. Vou cortar um zero com um zero, vai sobrar 2 por 10, que é 0,2. Lembra que no juro composto, né? A pergunta que está procurando o juro, a gente não tem a fórmula do juro direto. Eu só sei que o montante é igual ao capital mais o juro. Então, por isso eu vou calcular primeiro o montante e depois eu subtraio dos 2.000 para mim descobrir o valor do juro. Tá? Então, a fórmula do montante é essa. No lugar do C, eu vou colocar os 2.000, 1 mais o valor da taxa 0,2, elevado no tempo 2. 1,2 ao quadrado, eu vou repetir como 1,2 vezes 1,2. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cortar um zero com uma vírgula, então ficou 12. E o outro eu vou cortar aqui com aqui. Então, vai sobrar 12 vezes 12 vezes 20. Então, 12 vezes 12, né? Lembra que eu coloquei lá no slide que ia cair bastante essa conta? 12 vezes 12, 144 vezes 20. Copia o zero e faz a conta. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2, né? Então, 288 com o zero, 2.880. Então, esse 2.880 é o valor do meu montante. É o valor do meu montante. Lembra, ou antes de eu continuar, até o montante, tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Agora eu quero saber o valor do meu juro. Então eu sei que o montante é capital mais o juro. Então, para mim descobrir quanto é o juro, eu tenho que descontar os 2.000. Então, só fazer 2.880 menos 2, 880, né? Então, até aqui o valor do meu juro, né? Então, é R$ 880 de juro. Deixa eu já fazer um. Tem tudo bem na 2, pessoal? Coloca para mim aí se tá ok, se tem alguma dúvida, alguma pergunta.
Tá, agora vamos fazer outra pergunta. Considerando o dia a dia de vocês aí, tá? Aplicação prática desse conteúdo. Já tiveram que fazer a conta, né, para vocês fazer uma compra pessoal, alguma coisa que vocês tivessem que comprar, não sei, um celular, um computador, alguma coisa, e aí você teve que parar e dar uma olhada, quanto que custa à vista, quanto que custa a prazo, qual é o valor do juro que eu vou ter que pagar. Vocês se preocupam com isso? Já fizeram essa conta? Ou vocês olham assim, vou dar uma olhadinha na parcela, se a parcela é menor, é mais fácil de pagar? O que que vocês têm para me falar sobre isso? Nunca chegou a fazer isso? Não. É os pais que tomam a decisão muitas vezes, né? De qual que é a melhor maneira de. É que eu tenho. Eu nem tenho com o que gastar o meu dinheiro, então eu só deixo guardado mesmo. Tá bom. Ah, eu pego e só faço a pesquisa de onde é que eu posso, onde é que é mais barato, onde é que é. Mas pra pensar taxa, assim, não. Não, a taxa não. Então, o que vocês fazem é compras muito pela internet, eu vejo o site que está mais barato e se o frete compensa. Não, então, É, se eu tenho muito aquele pensamento, né? Eu preciso disso aqui ou é porque eu quero? A maioria das vezes é porque eu quero, então eu acabo nem comprando, né? Tá certo. Coisa Eu, em totalmente. compensação, eu não costumo fazer essas coisas porque meu pai é formado em contabilidade. Então, ele normalmente que calcula essas coisas, assim. Eu Tá só vejo bom. se é bom ou não. Meu pai, ele faz todos esses cálculos e tal, e daí essas coisas de quanto dá, eu deixo com ele. Tá bom, Arthur. Mas eu já quero ir mostrando para vocês aqui, ó. Acho que é muito importante a gente falar, às vezes, quando a gente acha que todo mundo sabe, mas quando a gente paga a prazo, eu acho que o Pedro falou uma coisa bem importante. Às vezes, quando é bem importante a gente pensar, será que realmente eu preciso, né? Não estou sendo contra o consumo, né? De forma alguma, economia, né? Para girar, a gente precisa ter todas as operações. Mas muitos problemas do brasileiro essa alta dívida que se tem, não só, né, por comprar uma coisa que você não pode pagar, mas tem que pagar um juro que é muito alto, né, daqui além do que você poderia usar esse dinheiro, pensar uma outra maneira, né, de efetuar a compra, né. Então é muito importante vocês, depois que terminar ali o ensino médio, é sempre se planejar e olhar o valor total que vocês vão pagar, tá? Porque o mercado trabalha muito em parcelas. Compre em 12 vezes sem juro, compre em 18 vezes. E aí, se você pegar qualquer folheto de qualquer loja, né, você vai ver lá embaixo, eles estão obrigados a colocar o total da mercadoria tanto. Né? E muitas vezes acontece isso muito com o celular, que é uma das coisas que mais se vende. Né? Lá o celular custava 2.000 e depois a prazo vai para 4.000. Né? Então acontece, ou custava R$ 1.000 e depois custa 3. Né? Então você paga às vezes 3 vezes o valor de uma mercadoria, né, por causa do tempo necessário, né, desse prazo que você está pagando juros, tá? Só mais nesse sentido que eu queria já que vocês fossem pensando que essas contas que a gente está fazendo aqui de taxas, elas se aplicam sim para você pegar um dinheiro emprestado, para vocês fazer uma aplicação também financeira, né? Então, só para já ir dando essas ideias aí que é bom vocês ir pensando. Né? E é pena que a gente tem tanto pouco tempo para você trabalhar esse assunto. Esse assunto aqui de financeira deveria ser bastante aula, né? A gente tem sempre uma ementa muito cheia, né? Mas a matemática financeira é um assunto que eu acho que valeria muito a pena a gente ter até mais aulas sobre esse assunto. Vamos ver para o 3, ó. Determine os juros compostos de uma aplicação de R$ 3.000, aplicado durante 6 meses. A taxa é 30% ao semestre, com capitalização bimestral. Opa! Lembra que eu falei para vocês que quando aparecer a palavra capitalização, a gente tem que prestar atenção que é o único
Nos problemas que aparece, então a palavra capitalização é que eu vou transformar taxa e tempo, tá? Então, taxa e tempo vai ser o quê? Bimestral. Então, por isso que eu vou ter que transformar tanto mês quanto semestre em bimestre. E aí a gente vai começar aqui com o tempo. 6 meses. 6 meses tem quantos bimestres? 3. 3. Então, 6 meses tem 3 bimestres. Tá ali, ó, 3 bimestres. E agora nós temos que pensar o seguinte: eu tenho 30% ao semestre. De semestre para mim chegar em bimestre, ó. Eu tenho semestre para bimestre. Semestre para bimestre. Tem que pensar então, num semestre tem quantos bimestres? Um semestre tem 3 bimestres. Tem 3 bimestres. Então, para mim saber 30% no semestre tem quanto em bimestre, eu vou dividir por 3. Então, se eu divido por 3, ó, 30 dividido por 3, eu vou ter 10% então ao bimestre. Então, agora eu tenho bimestre, bimestre, só transformar em unitário. Então, 10% na escrita unitária é 0,1, né? O que é 0,1? Quer fazer 10 dividido por 100. Então, quando eu faço 10 dividido por 100, vai ficar 1 por 10, né? 1 dividido por 10, 0,1. Muito bem, agora nós vamos aplicar os dados na fórmula. Capital 3.000, a taxa 0,1, o tempo 3. Então, eu tenho 1,1 elevado ao cubo. Então, é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Vou cortar 1, 2, 3 vírgulas. 1, 2, 3 zeros. Então, a minha conta é 3 vezes 11 vezes 11 vezes 11. Então, eu posso usar a estratégia aqui de fazer 11 vezes 11, 121, 3 vezes 11, 33. E aqui poderia, então, armar a continha, então, 121 vezes 33. Né? E aqui eu encontraria, então, um montante de R$ 3.993. A pergunta era, qual é o juro? Então, o juro, o rendimento disso aqui vai ser 3.993 menos quanto que eu coloquei, que era um capital de 3.000. Então, 3.993 menos 3.000, o valor do juro é R$ 993. Calma aí, Questão 3. professor. Eu tô usando isso aí de exemplo aqui. Tá. Deu? Pode seguir, pode seguir. Nenhuma dúvida do pessoal? Professor, eu tenho novamente ali, por caso. Agora saiu 100, né? E foi o 3 ali na taxa. O Uhum. 3 porque o senhor transformou semestre em bimestre, isso? E daí são Isso, três bimestres em um semestre? exato. Mas o 100 tá aqui, tá? O 100 só não Ah, escrevi. certo. Eu coloquei Depois, direto 01. depois eu tenho uma dúvida aí, professor, mas daí já é nas atividades, porque eu não consegui pegar muito bem essa parte aí. Tá. Tá na lista daí. Isso, é lá na lista de juro composto já daí.
Tá, beleza. Então, depois que eu terminar aqui, daí a gente já vai abrir para as listas. Tá bom, Então, vamos. obrigado. De nada. Vamos para o 4. Ó, o montante de um empréstimo de 4 anos, então o tempo é 4 anos, dá a quantia de 20 mil, então o capital de 20 mil, do qual se cobram juros de 10% ao ano. Será igual a, então, o montante. Então, eu quero saber o M. Então, eu tenho o tempo em ano e a taxa em ano. Está tudo pronto agora. Só converter os 10% em unitário. Então, eu vou dividir por 100. Vai dar 0,1. Ano, vamos aplicar a fórmula. Taxa 0,1, tempo 4. Então, vai ficar a conta 1,1 elevado na 4. Então, vai ficar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, repete 4 vezes. E o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 vírgulas. Então, eu vou ter 4 zeros para cortar. Corta todas as... Ops, meu corte até falhou agora. Corta 1,1 aqui, aqui. Então, ficou a conta 2 vezes 11 vezes 11, 121. 11 vezes 11, 121. Então, é só fazer 2 vezes 121 vezes 121. Encontrei, então, 29.282. Então, 29.282 é a resposta da letra C. Pessoal, vamos fazer pergunta. Quem não está entendendo, quem está só acompanhando. Não importa a pergunta que você esteja. Professor, eu não entendi lá no início por que converteu, se não converteu, tirar os dados do problema. Que quando vocês não falam é preocupante, né? Ou estão entendendo tudo, que é o que eu gostaria de achar que todos os 24 que estão me assistindo estão entendendo tudo, tudo. Ou muita gente não está entendendo nada, ele não tem medo de fazer as perguntas. Ô, professor, Sim. no final sempre tem que converter ali. Por exemplo, ali na fórmula de montante igual a C mais juros, capital mais juros. Isso depende, Bruno, da quantidade do que pede o problema, tá? Nesse caso aqui dizia o montante, então eu quero saber o M. Então tu só vai converter para o outro, porque assim, o que a gente tem aquela outra formulazinha que é o montante, é igual, então o capital mais o juro, né? Então tu vai usar essa outra fórmula se pedir o juro, né? Via de regra é isso, ó. Se pedir o juro, aí você usa essa fórmula depois, deixar o montante e desconta do capital, né? Então, mas como nesse caso era o montante, aí não precisa fazer mais nenhuma conta. Certo? Então vamos para o 5. É a última, eu acho, né? Isso, depois já vamos para a lista. 5, ó. Questão do Enem do ano retrasado, né? 2019, ó. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo com uma taxa de juros composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá um valor de 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo
ao financiamento aprovado. Então, o valor à vista em reais que deverá constar na nota será igual a. Então, eu tenho aqui, ó, a gente pode tirar esses dados da seguinte forma. Eu posso, tá aqui amarelo, fica visível. Posso dizer, então, primeiro que a taxa ao mês é 1% ao mês. 1% ao mês. O tempo, se eu pegar e olhar só para a primeira parcela aqui, ó, 202, eu posso pegar esses 202 e colocar como o montante, né? Só para mim descobrir o capital, vamos imaginar assim, eu poderia calcular o capital 1, né? Eu poderia achar o capital 1 para o tempo 1. É isso que eu vou fazer essa estratégia, vou achar o capital 1, né? Considerando o primeiro mês e a taxa. Para mim aplicar a fórmula, eu vou precisar a taxa estar unitária. Então, 1% eu preciso dividir ele por 100, né? Então, 1% dividido por 100 dá 0,01. 0,01. E aí eu tenho montante igual a 202. Então, montante é 202. O capital, vamos chamar de capital 1, vou descobrir, que é o valor inicial. 1 mais a taxa 0,01 elevado no tempo 1. Então, se eu tenho que fazer a seguinte conta, ó, 202 igual a C1 vezes 1,01. Tenho que dividir 1,01. Então, para mim fazer essa divisão de 1,01, eu tenho que deslocar aqui duas casas, né? Para mim cortar essa vírgula aqui, ó, você tem que colocar 2 zeros em cima. 1, 2, né? Que é multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, você tem essa conta, 202 dividido por 101 dá 2, com 2 zeros, 200. Então, esse C1 meu aqui, ó, como ele está com o tempo 1, eu já poderia multiplicar, né, porque eu tenho que ter mais uma taxa, por 2. E aí eu tenho já o valor aqui do valor pago, que é R$400, que é então ali a letra B. Daria para mim calcular novamente isso aqui, considerando agora o montante de 200. Aqui é só uma observação, tá, pessoal? Poderia fazer uma outra conta com o valor final do 204, né? E aí eu encontraria também que o valor do capital 2, né, seria os R$200. Né? E aí eu teria que somar, então, 200 com 200, 400. Né? Mas essa segunda parte aqui não é necessária, porque a gente mata a questão aqui. Descobriu que o capital, né, referente ao primeiro tempo deu 200, né? Então, é só multiplicar por 2, então, que eu tenho o valor total emitido na nota. Então, nessa questão, ela é um pouquinho diferente, porque, além do raciocínio que tem que interpretar a questão, você isola o C, né? E todos os outros a gente acabava sempre achando o valor do M, né? E não isolando o valor do C. Ver se ficou claro ali meus números, às vezes ficaram meio pequenos, não sei se vocês estão enxergando bem minha letra. Não, tá dando para entender, professor. Então, tá, beleza. Dá para enxergar, assim. Bem de boa. Professor, Sim. debaixo ali, tipo, 204,2 dividido por 1, o quê? 1,02, deixa eu olhar aqui. É que é 102 ao quadrado, dá 1,0201, eu acho. Deixa eu só conferir aqui para te não falar errado. 102 ao quadrado, 10404, perdão. Obrigado. Até aqui tá errado, para lá. Deixa eu... Não, espera um pouquinho, deixa eu fazer de novo. É que aqui tem 1 mais 001. Aqui tá 1, tá? Perdão. Aqui tinha um 2, ó, é um 1. É 1,01 ao quadrado. É 0201 aqui embaixo, perdão. 1,02 aqui é um 1 que não aparece. Acho que era essa a dúvida desse número aqui que tu devia editar, né? Sim, obrigado. Isso. De nada.
Professor, Sim. poderia me explicar por que 2 vezes ali o 200? Uhum. Assim, ó, quando a gente calcula em relação ao primeiro tempo, né? Vamos imaginar assim, você está calculando aqui, a gente está usando como se fosse o tempo um, né? Então ele está te dando um rendimento, né? Vamos imaginar de uma parte do que você efetivamente vai ter que pagar de juro, né? Por exemplo, se o montante de R$ 202 é referente a um capital de 200, né? Então, por exemplo, você pegou lá, pagou R$ 202 no final, mas isso é referente a R$ 200 investido inicialmente, né? Você encontrou. E aí você tem que imaginar assim que você vai ter mais um pagamento, né? Então, você vai ter mais um pagamento, então isso vai ter que multiplicar isso por 2, né? Para mim ter como nos imaginar o total. Não sei se eu consegui te explicar bem o do 2. Sim, entendi. Entendeu? Certo, pessoal? Então, nossa, como foi longe para mim explicar, achei que eu ia conseguir fazer mais rápido. Mas a gente tem bastante tempo. Agora é 10 horas, ó. O que eu quero falar para vocês agora é os recados, né? Então, assim, agora a gente vai ter as atividades para a lista 5 na aula de hoje, para vocês estar trabalhando. Tem gente que já está fazendo. Eu já vou puxar as listas para tirar as dúvidas, tá? E aí, alguns recados, né? Se vocês olhar lá para o nosso cronograma, vocês lembram que eu falei para vocês ir fazendo todas as listas, né? Que aí, mais ou menos na metade das nossas aulas, eu ia pedir para vocês me devolver elas, tá? Então, chegou já a metade das listas. Então, eu quero que vocês me devolvam até na terça-feira, até na quarta. Hoje é 10, 16 é quarta, né? Deixa eu conferir aqui. Sim, quarta-feira, tá? Então, até quarta-feira eu quero que vocês resolvam todas as listas, né? Vocês já devem ter todas, a 1, a 2 e a 3 estava pronta, já que vocês já fizeram. Então, vai ficar a 4, se alguém ainda tem que colocar em dia da semana passada, e a de hoje é 5. Aí vocês vão me devolver elas pelo Google Forms. O que vocês vão fazer? Então, os exercícios têm que ser feitos no caderno, tirar foto, sempre em ordem, né? E a entrega deve ser feita em um único arquivo, né? Coloque esse arquivo, por favor, em formato PDF, que daí não tem problema de leitura, tá? As listas, então, eu coloquei ali, deve estar em ordem. E se dizer aqui, eu coloquei lá no Siga, tá? Então, até o dia 16/6, quarta-feira, meia-noite, tá? Então, a atividade conta pontos, né? Avaliativa, né? Que eu já tinha explicado, acho que no primeiro dia, né? E vocês vão clicar ali, vai ter o link que vai gerar, pelo Siga, né? Vocês vão fazer o clique, mas não é que vocês vão enviar para o Siga. Só coloquei o link do Google Forms, que é mais fácil de fazer o anexo. Professor, Pode falar, Álvaro. dá pra mandar, tipo, o primeiro PDF é lista 1, regra de 3 simples, depois um outro arquivo PDF, lista 3, regra de 3 composta, ou tem que ser, tipo, todas em um PDF só? Todas em um PDF só, Álvaro. Se você já chegou a fazer isso separado, tem como anexar eles, agrupar num único PDF, tá? Tá, Não sei se tu beleza. já chegou a fazer isso. Não, é só porque eu achei que dava pra mandar separado, que fica mais organizado pra mim e pro professor também. Não, para o professor vai ficar muito, muito complicado, porque se vocês são em 33, daí eu É vou porque vou ter daí fica bastante cinco, coisa também. vou ter 5 listas, daí para mim eu quero todas, tá? Deixa eu só ver uma dúvida aqui, tem que fazer elas no caderno ou pode ser... Não, Bruno, algumas eu até comentei que pode ser na apostila, tá? Ali tá escrito no caderno, é quando não tem o espaço de escrever na apostila. Pedro colocou, temos que copiar as questões? Não, não precisa copiar a questão, tem que ter a resolução à mão, tá, Pedro? As perguntas não é necessário. Sim. Eu tava com dúvida nisso aí. Tá?
Já fizeram essas entregas das atividades, acho que nesse momento, para outros professores, né, de tirar foto, tirar o PDF, enviar? Sim, todos. Todos não, mas sim, já fizemos. Já a maioria já pediu, né? Então, você já está um craque para fazer isso, né? Então, lembra, em ordem, colocar o nome de quem que está fazendo, né? Beleza? Beleza. Alguma dúvida para a entrega das atividades? Daí eu vou fazer o recado da avaliação, tá? Então a gente vai combinar hoje, ó, que a gente vai fazer na semana que vem, então a nossa primeira provinha, tá? Então a provinha vai ser sobre regra de 3 simples e composta, porcentagem e juro simples e juro composto. Então, na semana que vem, no dia 17, vocês vão fazer essas atividades de avaliação. Então, por isso eu pedi até o dia 16 para entregar as listas, né? Então, eu entrego as listas até o dia 16 e no dia 17 a gente faz a provinha. Como que vai ser a prova? A prova eu vou fazer ela pelo questionário do SIGA, né? Já provavelmente sim, mas eu vou perguntar, né? A gente já está. Eu comecei depois com vocês, né? A gente está agora começando, a semana 6, 5, 6. Já fizeram questionário no SIGA? Sim. Tá, então, se vocês já trabalharam com questionário, vocês vão estar bem habituados, né? Vocês vão entrar lá no SIGA, vai em atividade, questionário. Ou no próprio mural da sala, né? Vai estar lá no dia da semana que vem. Vou escrever lá, prova 1, né, de matemática. Você vai clicar e vai entrar e vai responder as perguntas. Horário, vamos combinar das 8 até as 12. Não vai ser necessário a manhã toda, tá, gente? Eu, via de regra, sempre coloco 10 perguntas, tá? Já vou falar que vai ser 10, porque não adianta. Uma vez eu esperava para contar e tal, mas é 10 perguntas que vocês vão responder. Sempre eu faço 10, tá? Então são 10 perguntas misturadas os assuntos. Ah, os conteúdos? Sim, eu volto aqui. Quem tinha pedido o conteúdo? É os conteúdos que a gente estuda. Offline, né? Ah, é o Pedro que está caindo. É Bruno, Não, não Pedro. Bruno, perdão. Bruno, é regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros simples e composto. É o que a gente trabalhou na apostila. Se vocês pegar a apostila lá do início até na página de hoje, né, dá para seguir a apostila para estudar. E fazendo as listas também, né, já vai estar se preparando. Então lembra que a prova tem um peso 10 e as listas também têm peso 10. Só que as listas elas vão ter um peso 10 no total do semestre, que são 2 momentos que vocês vão entregar, né? Antes de cada prova, então das listas 1, 2, 3, 4 e 5, vamos imaginar que isso vai valer 5 pontos e as próximas listas mais 5, que somando as listas vai dar um 10. Né? E a prova tem um peso 10 de uma prova e da outra prova mais um peso 10. E o CAN também depois vale mais 10. Fala, Yasmin. Não tem problema, pode ser feito sim na folha da apostila, daí tu só vai tirar foto direto de lá, tá? Ô, professor, Que susto. Não, não, tranquila, pode fazer, copiar direto tirar foto direto da apostila, porque eu tinha combinado com vocês que poderia sim feito. Não, pode sim, tá? O que na verdade vocês vão perceber é que tipo juro simples e juro composto não vai ter espaço, né? Essas últimas aí não vai ter espaço, mas aquelas primeiras tinha espaço na apostila. Fala, acho que é o Julian que fala. seguinte, como que seria avaliado essas apostilas? Por participação? Quem fez? Ou se tá certo as atividades ou não? Ah, as listas?
Isso. Ah, eu vou dar uma olhada se vocês fizeram todas as questões, se tá, né, o certo, na verdade, é mais assim para vocês terem uma noção que é a da participação de fazer o exercício, né? Porque como tem o gabarito, não tem tanto sentido, se fechou ou não fechou a resposta, né? Posso dar uma olhada, claro, mas assim, mais é pela participação de vocês exercitar, porque tem o gabarito, né? Então não seria assim como imaginar um trabalho que eu vou ter que olhar se fez certo, se fez errado, porque vocês têm o gabarito, né? Então, via de regra, todos já fizeram e conferiu com o gabarito, né? Acho que não sei se era essa a tua preocupação. Eu só quis saber, porque teve até umas que eu tive dificuldade, daí eu fui até pesquisar a resolução no Study. Não sei se você conhece o Study. Acho que eu já ouvi falar. Aham. Que daí ele dá umas aulinhas, sabe? E daí também tem umas questões lá. E eu só queria saber disso, porque essa era a minha maior dúvida. Não, tá beleza. Né, tem que se fechar lá a resposta, né? Vai dar tudo tranquilo, né? Quantas atividades tem no CAN? Viu, do CAN essa semana não tem, tá? Cauã? As do CAN tinha umas apostilas lá, umas leituras, né? E o CAN ele continua até o final do semestre, né? Para mim computar. Então, como nessa semana vocês têm bastante coisa para fazer, que é quem não terminou a de simples e do composto, ou colocar em dias listas, até eu nem vou recomendar nada no CAN nessa semana, tá? Mas é o que está recomendado já está valendo. Lá para o final eu vou. Depois nas próximas, depois que terminar essas atividades, a gente volta a usar o Canva, tá? Mas para essa semana e semana passada só tinha de lá para o dia 2, dia 3, eu acho que eu tinha uma recomendação, depois eu não passei mais. Tudo bem, Cauã? Tá, então tá aqui a orientação da avaliação, tá? Agora, pessoal, vamos para as dúvidas das listas. Então, professor, a atividade 3 na lista já, sem ser nos exemplos, eu não consegui fazer, por causa que fala de capitalização bimestral. Se o senhor quer, eu leio até a questão para o senhor aqui, ou o senhor está com a apostila aí. Eu estou com a apostila. Vamos fazer Ah, o não, é. seguinte, viu? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar um arquivo em branco aqui e daí eu colo no chat a perguntinha e eu vou fazendo com vocês, tá? Só um minutinho.
Pessoal, eu só vou pegar uma água e já volto, daí eu explico a três, tudo bem? E aí o pessoal que está com a lista, outra lá com a lista de juros simples, que tinha dúvida, que me falou no início, vão procurando a questão que ficou dúvida e pode ir colocando no chat, que daí o professor já também emenda e vou explicando todas elas, tá? Eu já volto, só vou pegar uma água. Vamos ver então a questão número 3, só confere se é essa que tu pediu, Pedro. Sim, é essa mesmo aí, professor. Ah, beleza. Vou aumentar aqui o tamanho, dar um quadro grande. Então, ó, determine os juros. Então, você quer descobrir o valor do J, um capital de R$ 1.000, aplicado durante 4 meses. Então, o teu tempo é 4 meses. A taxa I é de 30% ao semestre, com capitalização bimestral. Capitalização bimestral. Então, o que a gente tem que cuidar nesse problema é que eu preciso transformar tanto o tempo quanto a taxa em bimestre, né? Então, para mim transformar 4 meses em bimestre, quantos bimestres tem 4 meses? 2 bimestres. E a taxa dos 30%, para mim transformar 30% ao bimestre. Tenho que fazer o quê? Pegar os 30 e dividir por quanto? Aqui tem que pensar assim, Por ó. 2. Por 2. Tem que Num dividir por 3, que é o número de bimestres em um semestre. Isso, Arthur, por 3, né? Eu não escutei muito o Bruno falar se ele falou isso. Num semestre tem 3 bimestres, né? Então, por isso que eu tenho que dividir isso aqui por 3. Então, eu vou ter 10%. Cuida que aqui você tem 10%. Cadê o símbolo aqui? 10%. Então, 10%, até Perdão, já que eu acabei cortando o senhor aí sem querer, eu vou falar que eu tava na dúvida se eu dividia por 2 ou por 3, sabe? Eu não sabia se eu dividia por 2 bimestres ou se eu dividia por 3. mas então, só para recapitular, assim, ó, semestre tem 3 bimestres. Quantos, né, no semestre tem quantos do outro? É isso que tem que perguntar. O que confunde muitas vezes o capitalização bimestral, trimestral, é que o bimestre tem 2 meses, fica muito forte na nossa cabeça. Eu acho que talvez isso que às vezes dá dúvida, né? Não, mas bimestre tem 2, né? Mas em relação a quem? Então, em relação ao semestre. Aí você acha que provavelmente é essa a tua dúvida, né, Pedro? É que a gente vai ler trimestre 3. Aqueles 2 bimestres ali, eu pensei, tá, mas eu diviso por 2 ou por 3? Isso, então pergunta quantos que um cabe no outro, né? Então 10%, e aí a gente vai ter dividido por 100, 0,1.
Então a tua dúvida principal era essa, tirar os dados. Agora para aplicar na fórmula, vai embora? Sim, agora para utilizar a fórmula, tchau e benção. Beleza. Quem Ô, é que tá? professor, Fala, Julia. os juros, ele é. Pra eu saber os juros é diferente de saber só o montante, né? Só nessa Isso. parte que eu me perdi um pouco. Qual que seria a forma que eu faço com os juros? Pra Ó, descobrir os juros, no caso, né? Porque pra descobrir o montante, só aquela fórmula ali foi bem fácil, eu só não entendi essa parte. beleza, Julia. Ó, e o montante, tu tem que sempre ter em mente assim que o montante, pensa assim numa aplicação financeira real, ou tá devendo um dinheiro. Sempre vai ser somar o que você tem, que você pegou emprestado, mais o valor do juro. Então, o teu juro nesse caso aqui, ó, o teu juro é só fazer ao contrário, é pegar um montante e fazer menos o capital. Então, o valor final que tu achou, desconta os 1.000, vai ter o valor do teu juro. Né? Ou Ah, se tu então eu subtraio pelo valor do capital. pelo valor do capital, né? O montante menos o capital te dá o juro. Ó. Pela essa fórmula aqui, que o montante é o capital mais o juro, né? Mas não precisa pensar, talvez, tanto na. Claro que pode pensar, assim, é uma fórmula, montante é capital mais o juro. Mas é até uma definição, né? Que o valor total é quanto que eu peguei emprestado mais o valor do juro. Né? Isso é o montante. E aí você pode reescrever essa fórmula de várias formas. Por exemplo, se você quer descobrir o juro, é só fazer o montante menos o capital. Mas e se você quisesse descobrir o capital? Era pegar o montante menos o valor do juro. Você pode brincar com essa fórmula e escrever ela de três maneiras diferentes, né? Conforme qual letra você quer isolar. Ah, entendi agora. Obrigado. Nada. Então, aqui era a questão 3 da lista de juro composto. Sir, Bruno? eu tenho tipo uma dúvida na frase, não sei se é tipo um erro de digitação ou se ela faz parte do exercício que eu entendi. Eu vou Qual? enviar, eu vou enviar aqui a frase. Ó, Ah, copia e cola isso, por favor. a regra de três composta 5 tipo, fala ali, produzirá N peças. N seria tipo parte da frase ou seria tipo X? Isso, uma determinada trabalhando de forma ininterrupta durante 6 horas por dia. N peças, N é como se fosse O X. quase um X, isso, é uma variável. Entendi. Era isso que eu queria. Obrigado. De nada. Pessoal que estava da aula passada no início e que ficou com dificuldades na lista, vamos puxar a lista lá e ver aqui que ficou de dúvida. Do juros simples. Não tem dúvidas. Eu vou parar a gravação.